Tá, então, vamos pensar um pouco mais de cuidado aqui. O que que acontece no cômputo de um determinado valor CJ? Então, eu tenho lá um processador que eu também vou ficar chamando de CJ, certo? Aí, o que que vai acontecer com esse cara? Quando que ele começa a computar e o que que acontece depois que ele começa a computar, certo? Eu sei que essa jésima coluna, ela está descendo aqui para baixo e ela só vai começar a descer aqui para baixo no jésimo time step, certo? Quando for o jésimo time step, esse valor BNJ vai passar para esse processador da primeira linha aqui, depois para esse processador da segunda linha, assim por diante, até você chegar no CJ. E de forma sincronizada, a gente também vai tendo a movimentação dessa linha aqui para a direita. Essa linha aqui, a iésima linha, ela vai começar a ser movimentada aqui para a direita no iésimo time step. Então, no iésimo time step, esse valor aqui, a IN, é jogado para esse processador é, aqui da direita, que é o primeiro processador C da linha aí, certo? Então, o CI1 aqui ele vai receber esse valor, depois no próximo time step esse valor vai sendo passado por CI2 e assim por diante, até você chegar no CJ. Então, eu quero saber quando que o CJ vai receber esses dois valores aqui, o BNJ e o AN-1. Será que eles vão chegar exatamente no mesmo time step aqui juntinhos, de tal forma que ele possa, então, começar a fazer a multiplicação correta, já que para obter CJ eu tenho que multiplicar essa linha por essa coluna aqui. Então, como eu estou fazendo a multiplicação aqui de trás para frente, então a primeira multiplicação que eu vou fazer é justamente o valor de AN com BNJ, certo? Para depois somar e obter o valor de CJ. Então vamos pensar lá. É, o que que acontece se você pensar aqui em termos do AN? Então, no iésimo time step, esse cara aqui começa a ser movimentado para cá, certo? Então, no iésimo time step, ele começa a ser movimentado lá para a direita. Depois, até ele atingir aqui o C e J, ele precisa andar mais J menos uma coluna, certo? Então, no iésimo time step, ele vai para a primeira coluna aqui do C, e depois, com mais J menos um time steps, ele vai chegar até a Jésima coluna e vai atingir esse processador C e J. Então, no step I mais J menos um, ele vai chegar, esse valor AIN vai chegar aqui no C e J. Tá, então, fazendo a análise análoga aqui para o BNJ, eu sei que no jésimo time step esse cara aqui começa a se movimentar para essa primeira linha da matriz de processadores C aqui. Então, no jésimo time step ele começa a se movimentar. Depois, eu sei que esse valor BNJ vai ser passado a cada time step, uma linha de cada vez até chegar no CJ. Então, depois de ele atravessar aqui mais I menos uma linha, ele vai chegar no processador CJ. Então, para o BNJ, no jésimo time step, ele vai lá para a primeira linha dessa matriz C e depois ele precisa de mais I-1 time steps até chegar nessa linha que corresponde ao valor de C e J, certo? Então, se você olhar esses dois valores aqui, eles são iguais, certo? Então, para o AN chegar no processador C e J, a gente vai ter esse número de time steps, que é I mais J menos 1, e para o BNJ chegar no CJ, a gente vai precisar de J mais I menos 1, que é igual a I mais J menos 1 time steps. Então, esses dois valores aqui eles são iguais. Então, esse valor e esse valor aqui chegam em CJ ao mesmo tempo, que é quando ele começa a operar, então ele vai fazer a multiplicação desse cara com esse cara, e depois vai recebendo os demais valores de B aqui na sequência e vai multiplicando sincronizadamente com os demais valores dessa linha aí em sequência aqui. Então é por isso que esse algoritmo funciona, certo? Tá, então vamos ver como que fica a análise de tempo desse algoritmo. Então, o último processador que vai computar o seu resultado vai ser o último processador aqui, que está na posição CNN, que ele é o cara que vai demorar mais para receber os seus primeiros valores da enésima coluna de B aqui e da enésima linha de A, certo? Então ele é o último a receber os valores. E por essa análise que eu acabei de fazer para vocês aqui, então o CJ ele vai receber os dados que ele precisa, né, os primeiros dados que ele precisa no time step I mais J menos 1. Isso significa que o CNN vai receber no time step n mais n menos 1. Então, ele vai receber lá no step 2n menos 1 os seus primeiros dois valores, que é aqui vai ser o BNN e o ANN. Então, ele vai receber esses dois primeiros valores e vai começar a computar os valores a serem acumulados para ter o resultado final lá em CNN.
Certo? Então, nesse tempo aqui, ele começa a fazer o processamento dos seus dados e depois, sincronizadamente, os valores de B vão chegando para ele, assim como os valores da enésima linha de A vão chegando para eles. E isso vai requerer mais n menos um time steps até ele receber todos os dados necessários, certo? Então, o algoritmo ele precisa executar 3n-2 steps, que é 2n-1 mais n-1 dá 3n-2 time steps. Então, o tempo do algoritmo vai ser θ de n, porque vai ser um fator multiplicativo aqui de n, é linear, ainda esse algoritmo. E o custo dele? Bem, a gente tinha visto que eu tinha colocado aqui um mesh de tamanho 2n por 2n, certo? Então, o custo do algoritmo é da ordem de n ao quadrado do processador n vezes n, então é da ordem de n ao cubo. Isso significa que esse algoritmo em mesh ele é custo ótimo quando a gente compara com aquele algoritmo mais simples de multiplicação no modelo RAM, o algoritmo sequencial no modelo RAM. Mas o tempo dele é θ de n, certo?